Estamos iniciando mais uma vez então o nosso estudo bíblico. No dia de hoje temos algumas considerações a fazer, como eu havia anunciado na semana passada. Hoje estou gravando um pouco mais cedo o estudo e aí logo no horário das 19h30, então vocês estão assistindo aí também aqueles que vão assistir em outro momento. Nos estudos anteriores recentes aí nós tivemos algum problema na transmissão. Eu ainda estou investigando de que se trata, se é o computador, se é a internet, né? Então não quis arriscar nessa quarta-feira, principalmente essa quarta-feira que nós encerramos essa série das viagens de Paulo, né? Então nós vamos acompanhar aí a esse último momento, capítulo 28, para que a gente possa compreender como que acaba essa história de Paulo, né? Como que acaba essa viagem, né? Então convido a todos a acompanharem na sequência, né? Convido a todos agora para nós fazermos uma breve oração e em seguida nós iniciamos o nosso estudo. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade, por prover recursos para que nós possamos estar de alguma forma falando da tua palavra, de alguma forma estudando e assim aprendendo mais e também fortalecendo a nossa fé naquilo que ouvimos no exemplo daqueles homens que tanto sofreram, mas tanto se empenharam na divulgação da tua palavra, no mesmo com ameaças, mesmo com risco à vida, mas eles tiveram coragem, foram animados por ti para que pudessem continuar e por isso nós estamos aqui hoje, né? Sem esses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo naquela época, não estaríamos nós aqui e também assim aumenta o nosso compromisso para que nós sejamos também instrumentos para as gerações futuras. Então assim te damos graças por essa oportunidade e pedimos esteja conosco sempre como é a tua promessa. Tudo que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos dar continuidade. Eu vou colocar aqui em tela o slide, né, para a gente já acompanhar esse final. Nós vínhamos conversando a respeito dessa ida de Paulo para Roma, porque a princípio ele havia apelado para César, porque o governador pretendia levar ele até Jerusalém para ser julgado e os judeus queriam matá-lo. Então ele apela para César e já era um propósito de Deus que ele fosse para Roma e Paulo tinha convicção disso. Independente da forma com que ele fizesse essa viagem, o fato é que havia uma promessa de que ele chegaria a Roma. Então nós vimos no capítulo anterior que a viagem foi dura, foi difícil, mas ali mais uma vez ele lembra da promessa, ele ouve a palavra do anjo, né? Então ele acaba inspirando outras pessoas ali no barco e fazendo com que elas também se sintam animadas e percebam que elas não vão perecer no meio daquele temporal, né? Então nós vamos seguir a partir daí, quando nós temos então a Malta, né? Quando eles chegam à ilha de Malta. Então, chegando à ilha de Malta, nós vamos ter alguns acontecimentos. Essa chegada na ilha de Malta é aquela que acontece logo após eles terem identificado terra e eles vinham lá de Creta. Eles foram, eu vou colocar aqui o mapa em tela, deixa eu colocar aqui a apresentação inteira para vocês. Para isso. Então eles vinham de Creta
que é aquela ilha grega aqui. Eles saíram de bons portos com ideia de chegar até aqui próximo, até um outro porto, né, para que eles pudessem ali aportar e passar o inverno, mas eles foram empurrados para o mar e seguiram, né, perdidos à deriva, até que eles começaram a perceber terra aqui, né, nesse ponto da ilha que a gente está observando aqui, abaixo da Itália, né, abaixo da Sicília ali, né. Então, se nós observarmos aqui uma imagem do satélite, né, só para a gente ter uma visão mais interessante aqui, ó, nós temos nessa seta que eu marquei aqui, onde fica Bons Portos, de onde eles saíram e tentaram navegar para um outro porto aqui, mas eles não conseguiram, foram arrastados pelo vento e pelas ondas, e então eles acabam aqui depois de 14 dias, né? Depois de 14 dias eles chegam até próximo dessa ilha e o barco ali acaba se despedaçando, mas eles já estão bem próximos à terra, então eles conseguem fugir para a terra, né? E Malta, ela, segundo o que os comentaristas dizem, né? Malta é uma ilha pequena com cerca de 29 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Então não é uma ilha muito grande, né? Mas também é mais que a nossa cidade aqui, por exemplo, né? Que é mais que Telêmaco, né? Então, e na língua fenícia, Malta, ela significa, era chamada de Melita, e ela significava lugar de refúgio ou somente refúgio, né? Então esse era o nome que era dado àquela ilha que nós temos aqui. Então o capítulo começa quando eles chegam, né, àquela ilha, e os habitantes da ilha, eles recebem Paulo e os demais. Lembramos que tem 276 pessoas, né, naquele navio, entre presos, marinheiros, né, e outros que estavam utilizando daquele meio de transporte, soldados também. E aí eles chegam lá, nós vamos ver aqui esse título que diz de assassino a Deus, né? De assassino a um Deus. Então esse aqui retrata um episódio, né, que eles têm logo após chegar e são bem recebidos, né? Conta que ali estava chuvoso e frio, e é interessante a gente lembrar, porque eles estão acabando de sair de um naufrágio, ou seja, eles estão molhados, as roupas deles estão molhadas, provavelmente eles não teriam outras roupas para trocar, então restava se secar, e ali de repente o que os moradores, né, os habitantes da ilha tivessem de provimento para eles, para se cobrirem, né, até que suas roupas secassem. E então esses moradores da ilha são bem, vamos dizer assim, eles são bem acolhedores, né? Eles fazem inclusive uma fogueira, e aí eles acendem essa fogueira para que eles se sequem. É interessante notar que na versão Almeida Revista e Atualizada, o termo que aparece ali, quando Lucas está dizendo que diz que os habitantes mostraram, né, humanidade, né, ou extraordinária bondade, é interessante que Lucas usa a palavra bárbaro, né? Nas versões mais recentes, a palavra bárbaro foi substituída por habitantes ou por moradores, porque ela tem uma conotação pejorativa hoje, né? De pessoa rude, de pessoa não civilizada, né? E naquela época, bárbaros
eram aqueles que não falavam o grego, né? Então, para os gregos, eram aqueles estrangeiros, né? Aqueles que não falavam o grego ou que até falavam o grego, mas não era a língua nativa deles. Ele tinha um significado de nativos, né? Ou alguém que fala uma língua estrangeira ou estranha, né? Algumas versões utiliza o termo também indígenas. Então, só para esclarecer um pouquinho essa palavra bárbaro que Lucas usa, né, do grego lá, bárbaro. Mas aconteceu alguma coisa que fez com que aqueles habitantes tivessem uma visão de Paulo e dissessem, né, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Então, quando eles falam que Paulo pode ser um assassino, eles sabiam provavelmente que Paulo era um dos presos naquele barco, né? Mas eles não sabiam por que Paulo estava sendo conduzido preso. Mas deduziram então pelo acontecimento que ocorre a Paulo, porque Paulo ele vai colocar mais gravetos ali na fogueira, e então uma serpente, né, uma cobra, acaba pegando na mão dele, eu acho, picando, né, provavelmente, né, alguns falam enrolando ou picando, mas provavelmente a cobra picou Paulo, porque a gente vai ver no texto ali que os habitantes eles esperavam que Paulo inchasse e morresse, né? Então essa era a expectativa dos habitantes da ilha, porque eles sabiam muito bem o veneno que aquelas cobras possuíam. Então eles ficam naquela expectativa, né? Pensando, poxa, esse homem aí não morreu no mar, mas ele vai acabar morrendo por uma serpente, ou seja, teve toda essa viagem aí e escapou, mas não vai escapar de uma serpente. Só que então eles perceberam que Paulo não sofreu dano algum, e aí a visão deles em relação a Paulo vai de um extremo a outro extremo, né? De um assassino, então eles acham agora que Paulo é um deus, né? Ou seja, por quê? Porque não sofreu dano daquele veneno que ele acabou recebendo ali, né? Então, aqueles habitantes da ilha não tinham esse conhecimento da, dos milagres, né, que aconteciam com os apóstolos, então só poderiam ser um Deus. E não é a primeira vez, então, que Paulo é confundido com um Deus, né, porque em outro momento que nós estudamos também, chegando em uma cidade, se eu me lembro bem, talvez Icônio, né? Ele é confundido ali com um dos deuses gregos, né? Da mitologia grega. Diferente daquela situação lá, onde é narrado que Paulo convenceu os moradores de que ele não era um deus, de que ele era um homem como aqueles, ele rasgou as vestes. Aqui a gente não vê esse relato. Não que ele não tivesse explicado isso para os moradores. Provavelmente, quando falaram que ele era um deus, Lucas, o próprio Paulo, Aristarco, provavelmente eles levaram ao conhecimento desses homens quem eles realmente eram, né? Mas foi diferente do que aconteceu naquela outra cidade. Bom, estando ali na ilha, então nós vamos até o versículo 7, né? Nós temos a situação então que Públio hospeda Paulo. Quem é Públio, afinal, né? Públio era considerado o principal da ilha. O texto aqui diz
diz exatamente isso, o homem principal da ilha, ou poderíamos dizer o príncipe da ilha, ou vamos numa palavra mais conhecida nossa, o governador da ilha, ou seja, era aquele que era o responsável pela ilha, o que governava a ilha. E esse Públio, ele recebe Paulo em casa, provavelmente ele recebe também Lucas e Aristarco, e não sabemos talvez mais algumas pessoas ainda daquele grupo de 276. Eu acredito que aquele grupo de 276 pessoas acabou ficando dividido entre os moradores da ilha. Então, cada morador deve ter hospedado parte daquele grupo. E Paulo acabou ficando na casa de Públio. E naquela propriedade de Públio morava também o pai de Públio, que era que estava doente. Então ali Paulo vai visitar então o pai de Públio e ele Públio provavelmente fala da situação e ele entra ali, vê o pai e ele faz a imposição de mãos, ele ora pelo pai de Públio e em seguida o pai de Públio acaba se recuperando daquela doença, né, que se manifestava ali através de febre e disenteria, né, eram os sintomas que ele possuía. E aí Paulo ora por ele e ele se recupera desse mal. Acontece que esse é um fato bem. Já não bastasse a situação da cobra, essa cura do pai de Públio, o homem importante da ilha, ela é mais um fato inusitado, de diferente que Paulo leva àquela ilha. Eles não estavam acostumados com esse tipo de demonstração. Era algo realmente novo para eles. Então, quando Públio vê isso acontecer e provavelmente outras pessoas estavam ali, notícias a respeito dessa cura correm pela ilha e acaba que muitos habitantes da ilha, então doentes, procuram Paulo e são curados. Então ele promove ali naquela ilha um grande movimento, né, de libertação, de cura. E não porque ele foi lá com esse propósito ou porque ele chegou na ilha e falou agora vamos, então venham todos os doentes, né? Ele viu o doente, né, o pai de Públio, ele como um cristão e com a fé que tinha que era vontade de Deus curar aquela pessoa, ele faz aquela oração em posição de mãos. E aí, claro, se os outros vêm para ser curados, né, qual que é o problema? Né? Então ele cura. E é interessante que essa demonstração de poder de cura, de poder da fé ali naquela ilha, é a única forma que a gente encontra naquele contexto, é a única forma de evangelização. Além da história de ter sofrido naufrágio, de ter chegado salvo, né, na ilha, a cobra e mais essas curas. Então vejam que parece que a ênfase da evangelização naquele local foram os sinais. Talvez porque aqueles moradores conseguiriam compreender muito melhor os sinais. E aí vem uma pergunta: por que nada foi registrado sobre os discursos de Paulo na ilha e o anúncio do Evangelho? Porque em outros locais que nós lemos em Atos, nós vamos ver detalhes ali dos discursos de Paulo para os judeus. Não é o caso dessa ilha, porque nessa ilha são todos gentios. Então, mas nós vemos casos de outras cidades, então, que Paulo
prega aos gentios, fala a respeito da mensagem. E a pergunta fica: Paulo não pregou para aquelas pessoas? E não dá para a gente dizer que foi isso. E duvido muito, né? Nós podemos duvidar que ele não tenha pregado, né? Com certeza ele pregou, Lucas pregou, Aristarco também pregou. A mensagem do evangelho foi deixada naquela ilha, né? E evidências assim arqueológicas de hoje mostram catacumbas de cristão, né? Naquela região, demonstrando que a ilha recebeu em algum momento o evangelho. Então, mas Lucas nesse momento, ele talvez pela situação ali, pela condição de todas as coisas e pelo impacto que esses sinais geram naquela ilha, Lucas ele acaba priorizando relatar de forma até bastante breve essas curas também, né? Mas ele acaba relatando apenas apenas as curas, né? E então nós vamos ver na sequência aqui que eles ficaram naquela ilha, tudo isso ocorreu, e durante os 3 meses que eles ficaram ali, repara que na verdade eles ficaram 3 dias só na casa de Públio, porque foi uma hospedagem temporária. Provavelmente Públio ali providenciou outro lugar para que eles ficassem, né? Então, mas eles ficam 3 meses naquela ilha para passar o inverno, para que aí eles possam novamente pegar um barco, um navio, e ir até o destino final da viagem, que era Roma, né? Então eles ficam nessa ilha. E diz que Paulo e seus companheiros foram muito honrados na ilha, né? Além deles terem sido recebidos com muita humanidade, com muito carinho, com muito cuidado, eles foram honrados depois por tudo o que eles fizeram naquela ilha. E aqui cabe uma boa reflexão nossa já em relação a esse povo de Malta, né? Isso eu acho que é bem importante quando a gente faz esses relatos, a gente enxergar alguns aspectos, né, que precisam ser valorizados da narrativa. E se nós formos analisar aqui, imagine um povo. Esse povo ele não é cristão, ele não é judeu, é um povo que tem as mais diversas religiões da mitologia da época, né, seja grega ou romana, mas da mitologia até inclusive outras mitologias, outras superstições, né? E esse povo, eles recebem os náufragos com uma atitude muito cristã, né? Com uma atitude de humanidade, de bondade. O que se espera, né? Lendo alguns comentários assim, alguns chamando a atenção. O que um náufrago espera quando ele já despedaçou o navio dele ali na costa, né? Na praia daquela ilha, uma ilha desconhecida, em situações ali eles bastante afetados por aquele temporal, e aí chega numa ilha que não é, vamos dizer assim, civilizada, né, entre aspas, né, pensando no conceito de civilização da época e até de hoje, né, chega numa ilha desconhecida. Os nativos da ilha, o que se espera? Espera-se que eles sejam saqueados ou que eles sejam tomados como escravos, e isso
talvez era o medo de muitas pessoas naquele barco, muitas pessoas naquele navio, né, que despedaçou. Mas é interessante que eles são recebidos com humanidade. E aí a gente pensa, será que aquele povo ele aprendeu isso de forma empírica, né? Vamos dizer assim, eles experimentaram na pele. E será que muitos daquele povo já não chegaram como náufragos naquela ilha? Claro que a gente vê aí era ação de Deus, era propósito de Deus que eles chegassem até Roma. Então Deus faria tudo, mesmo que eles aportassem um lugar que o povo seria violento, o povo não seria humanizado, né? Deus teria um jeito para que eles pudessem sobreviver. Mas impacta o fato de que essas pessoas tinham atitudes esperadas de um cristão, né? Sem saber quem estava chegando, apesar que havia soldados naquele meio, mas havia muitos presos, havia outras pessoas, comerciantes, né? Talvez os tripulantes do navio, né? Então é interessante analisar isso, sem olhar para quem, sem vamos dizer assim, sem julgar quem está recebendo, eles são bondosos. Tanto é que de Paulo, eles acham que Paulo é um assassino quando ele está jogando a lenha ali, né, com a cobra. Mas isso não muda em nada o fato de que eles continuam tratando aqueles homens com humanidade, né? Então, essa atitude é uma atitude que deve ser esperada de um cristão, né? Tem seu preço, mas não se pode esperar de um cristão menos que isso, né? Acolher os náufragos, acolher aquelas pessoas que estão chegando, independente de quem elas são, né? Bom, dando continuidade então aqui no nosso slide, no nosso texto bíblico, nós temos agora a sequência, depois que eles passam ali aqueles 3 meses, eles vão seguir viagem novamente, né? Então, depois de 3 meses, tem um navio que estava passando o inverno ali, de novo um navio alexandrino. Eu já falei na semana passada que o navio alexandrino, ele, ou seja, vinha da Alexandria, do Egito, e abastecia ali toda a região da Europa, Roma principalmente, né, a Itália, com os grãos, né, com os cereais que vinham do Egito. Então havia mais esse barco, um barco que provavelmente chegou ali antes da tempestade e estava ali aguardando que a tempestade passasse, o inverno passasse, para que ele pudesse continuar a viagem, né? E o fato também que a gente vai lembrar aqui é que para essa viagem, então, os habitantes da ilha, eles forneceram, né, se nós olharmos lá no versículo 10 do capítulo 28, né, diz: eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitavam. Então, além daqueles moradores terem acolhido aquelas 276 pessoas ali na ilha, quando foi o momento dessas pessoas embarcarem novamente, principalmente a Paulo e os discípulos, né, Lucas e Aristarco,
eles proveram com tudo que eles necessitavam para essa viagem, que não era agora muito longa, mas também não era tão curta, né? Aqui Lucas cita um fato que o navio que eles vão partir novamente para Roma, ele é um navio que tem o emblema Dioscuros, né, que era uma referência ali aos deuses da mitologia grega, chamado de Castor e Pollux. E eles eram considerados protetores do mar, protetores dos homens do mar. Eu não sei exatamente, quer dizer, eu não sei porque que Lucas ele achou importante fazer essa menção, né, de que esse navio ele tinha esse emblema, né, por algum motivo ele faz essa referência aqui. E ele vai seguir na sequência a viagem que eles vão fazer. Eu vou mostrar aqui no mapa, que estava pequenino. Eles estão saindo aqui de Malta, eles vão passar em Siracusa, de Siracusa eles passam aqui em Régio, eles passam por um canal, sobem a Puteoli, eles descem aqui em Puteoli, né? E aqui eles vão por terra, né? Para as Três Vendas, depois para Roma. Se a gente olhar isso no mapa, aqui no texto, só para a gente ter uma ideia dessa viagem, né? Então, da ilha de Malta até Siracusa eram 130 quilômetros, até Régio foram mais 110 quilômetros, e até Puteoli, né, que era o porto, cerca de 290 quilômetros. Esse é o trecho que eles percorreram ali por mar. Então, fazendo aí 530, né? 530 quilômetros que eles fizeram ali pela costa e fazendo... Aliás, pela costa não, né? Meio que costeando, mas eles não iam pela costa porque não era um navio costeiro, mas próximo da costa, né? Então, o que ajudou eles foi o vento sul, porque o vento sul ali, dessa vez, ajudou eles, que eles foram com rapidez e segurança até o porto de Nápoles, que era Puteoli, né? Esse porto ele é conhecido hoje como Pozzuoli, que então temos nesse mapa, esse é um mapa atual aqui que nós estamos vendo. Essa aqui é a região de Nápoles, né? Mas ela tem a região aqui de Pozzuoli também, Pozzuoli também é. E então aqui que ficaria, né, o porto de Nápoles, que hoje é conhecida com o nome de Pozzuoli. Aqui eu trouxe até aqui para destacar uma coisa, uma curiosidade só dessa viagem, que é o Monte Vesúvio, né? Eu acho que todo mundo ouviu falar do Monte Vesúvio e da cidade de Pompeia, que mais ou menos ali no ano 79, o Monte Vesúvio teve uma erupção e destruiu a cidade de Pompeia. Então tem registros aí, se procurar na internet vai achar bastante sobre Pompeia, né? Por que eu tô comentando aqui? Que na verdade isso aí aconteceu um pouquinho depois, alguns anos depois dessa viagem de Paulo. Então quando Paulo navega aqui, ele ainda pode ver o Monte Vesúvio ali e sequer imaginaria que iria acontecer uma catástrofe, né, em Pompeia, né? Mas provavelmente em 60 e alguma coisa, 64, Paulo faz essa viagem, ou talvez antes, um pouco por meados dos anos 60,
E ali, em 19 anos depois, o Monte Vesúvio, né, que não é um monte, é um vulcão, ele entra em erupção e destrói a cidade de Pompeia. Paulo não chegou, provavelmente não chegou nem a conhecer a Pompeia, enfim, mas é só uma curiosidade aí para a gente localizar onde que Paulo passou. Bom, ele chegando em nesse porto de Nápoles, ali ele encontra alguns cristãos. Isso está lá no versículo 14, que diz assim: ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as Três Vendas para nos encontrar. Alguns irmãos de Puteoli ali, né, que souberam que Paulo estava passando por ali. Eles haviam recebido notícias de Paulo e muitos conheciam a Paulo. Paulo já conhecia algumas pessoas também. A gente lembra que os cristãos em Roma eles são anteriores a essa visita de Paulo, porque lá quando ele encontra com Áquila e Priscila, né? Áquila e Priscila já estão vindo de Roma. Então, já existiam cristãos em Roma, já houve outros que pregaram em Roma. E Paulo era conhecido lá em Roma pelos cristãos. Ele escreve até uma carta aos romanos. E quando ele já tinha decidido ir a Roma, quando da última viagem dele para Jerusalém, né, aquela terceira viagem, ele também fala, né, a respeito dessa viagem que ele queria fazer em Roma. Então os cristãos em Roma estão cientes, né, dessa viagem, que Paulo está sendo levado preso, de algumas outras cidades se comenta, e Paulo era, vamos dizer assim, uma pessoa muito importante, né, vista por aqueles irmãos, né, um defensor do Evangelho de Cristo que todos queriam conhecer, todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer sobre o Evangelho, né? Bom, nós vamos para o próximo slide aqui. Então, a partir da chegada de Paulo a Roma, então agora a gente vai ter uma visão do que acontece em Roma. Então diz assim, né, a longa e perigosa viagem chegará ao fim. E agora, o que acontece a Paulo? Qual que era a expectativa de Paulo ao chegar em Roma? Apesar dele estar seguro que Deus estava guiando ele até Roma e que ele tinha um propósito em Roma, ele estava indo preso, né? A gente não pode esquecer em momento nenhum que ele estava ali sob custódia, estava preso e ia para Roma aguardar um julgamento. E às vezes, em alguns momentos da leitura, a gente esquece esse fato porque Paulo tem uma certa liberdade ali, viaja tranquilo. Aquela pessoa, o centurião que está responsável por ele, confia bastante nele, e ainda muito mais depois de toda a demonstração de fé e responsabilidade que Paulo demonstra durante todos esses acontecimentos. Então
Paulo tem uma certa liberdade, sim. Mas chegando a Roma, ele sabe que lá quem que espera ele é o imperador. Naquela ocasião, o imperador Nero era um imperador cada vez mais instável, né? Não se podia esperar muita coisa dele, até porque a gente vai ver pela história que mais tarde ele faz grande mal aos cristãos, né? Bom, em Roma, enquanto ele aguardava esse julgamento, ele pôde morar então em uma casa alugada ali, só que naquela época não existia, né, a famosa hoje tornozeleira eletrônica. Então a tornozeleira era um soldado que acompanhava Paulo, né? Então a todo momento Paulo estava acompanhado de um soldado, mas ele tinha alguma liberdade, como a gente vai ver na sequência, né? Bom, aqui, deixa eu trocar para o slide. Voltando então o slide, voltei demais. Aqui. Qual que é a primeira atitude então de Paulo que Paulo tem ao chegar em Roma? Ele vai chamar os principais dos judeus, os chefes dos judeus, né, os líderes dos judeus. E com que propósito que ele faz isso, né? Porque todo lugar que Paulo vai, ele tem problemas com judeus, né? Os judeus querem persegui-lo, querem matá-lo, como aconteceu em Jerusalém, né? Ele chegando em Jerusalém, ele foi ali perseguido pelos judeus da Ásia. Então, o que Paulo não quer agora é chegar em Roma, estar tranquilo ali esperando o julgamento dele, e aí os judeus virem e o acusarem ou fizerem alguma coisa que ele não gostaria. Então ele quer falar com os líderes dos judeus, explicar a situação dele em relação ao que está acontecendo. E isso nós encontramos ali a partir do versículo 13, né? Já tinha passado 3 dias, ele estava já estava alocado ali em Roma. Então ele convoca os líderes dos judeus e eles se reúnem com ele, né? Eles vão até a casa de Paulo, a casa onde Paulo está sob custódia, e ele diz assim: olha, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos anos passados, mas eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. É lá no versículo 19. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. E não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com algemas. Então, Paulo tem uma breve preocupação também em relação a que aqueles líderes judeus pensem que ele apelou a César porque ele queria denunciar também os judeus que o estavam denunciando, dizendo, né, de alguma forma que gostaria de causar algum mal-estar entre o império e os judeus. Então Paulo tem essa preocupação. Só que os judeus da Judéia, quando eles viram que Paulo foi preso, foi para Roma, eles não tomaram não viram necessidade de repente agora
fazer uma circular, uma carta circular, alguma coisa assim, e mandar para os judeus em Roma, dizendo, olha, está indo um homem aí assim e tal. Eu acredito que talvez eles tinham confiança de que chegando em Roma, Paulo ficaria preso ou seria castigado, alguma coisa assim. E o fato é que eles não se preocuparam, e aqueles judeus, então, que estão ali, judeus de Roma, eles falam isso, olha, a gente não recebeu nada formal dos judeus da Judéia. Eles não mandaram para a gente uma carta, alguma coisa dizendo algo a respeito de você, Paulo. Só que daí eles têm uma preocupação, né? Eles querem saber, né? Eu falo, olha, você está falando que a gente sabe que você fala a respeito de um tal de Jesus, de uma seita chamada Caminho, e a gente quer saber mais sobre isso. O que você pensa realmente? Porque em todo lugar falam mal dessa religião, né? Falam mal dessa seita, né? Porque aí eles querem saber. É isso que nós vamos ver aqui na sequência, né? No versículo, a partir do versículo... Assim, daí no versículo 23, Paulo concorda, não? Ótimo, vamos falar sobre isso. E eles marcam então uma reunião para um outro dia, né? Para que eles se reúnam ali e ouçam o que Paulo tem a falar a respeito do que ele acredita, né? Então chega esse dia. Vamos voltar aqui. A pregação de Paulo. Aqui eu coloquei muito texto, mas enfim. A pregação de Paulo. Então, nessa reunião que ele marcou para expor o pensamento em relação ao caminho, Paulo gastou um dia inteiro, né? Diz ali no texto, no versículo 23, que desde a manhã até a tarde ele lhes deu explicações e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Então essa é o roteiro de uma pregação de Paulo quando ele vai falar com os judeus, né? Os judeus eles têm como base as palavras que estão na lei de Moisés e nos profetas, né? O Antigo Testamento nosso. Então Paulo vai explicar dentro desse texto, desse conjunto de livros, Jesus Cristo, né? Onde que entra Cristo, onde que entra essa suposta nova religião, essa seita, onde que entra dentro da lei dos profetas, porque ninguém vai conseguir convencer um judeu, e nem deve fazer isso, a abandonar a lei e os profetas. Mas uma coisa era possível fazer, convencer os judeus de que a lei e os profetas elas apontavam para Cristo. E essa é uma lição também, é um ensinamento que a gente tira das pregações de Paulo, quando a gente vai estudar as Escrituras, a gente vai ler o Antigo Testamento. Toda a Escritura ela deve ser vista sob a ótica de Cristo, né? Sob a ótica do Evangelho. Porque senão eu vou pegar partes, né? Pegar partes do Antigo Testamento e eu vou voltar para a lei, eu vou voltar para aquela forma de vida, aquela forma de religião ineficaz. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós procuramos conhecer mais ali dos ensinamentos bíblicos. Se nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos entendê-lo, como que ele se relaciona
com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o final, é o objetivo. Cristo é o centro de tudo isso. Então a lei apontou para Cristo, né? A lei mostrava a miserabilidade do homem. Os profetas anunciavam o Messias, os profetas anunciavam a libertação. Então, esse é uma compreensão muito importante que todo cristão deve ter em relação ao estudo das Escrituras. Bom, dessa conversa de Paulo que durou o dia todo, até porque não é fácil falar da lei, de toda a lei dos profetas e relacionar com Cristo, ele passou manhã e tarde. E acontece que alguns creram e outros não. E começaram ali discutir entre si. Mas o ponto culminante da briga, da discussão ali, é quando Paulo, percebendo a não crença de alguns, apesar de ele ter exposto de uma forma tão clara, é justamente o fato de que ele começa a falar do profeta Isaías, dizendo que o Espírito Santo falou através do profeta Isaías, dizendo que aquele povo estaria cego para aquelas verdades e concluindo que assim se abriria para os gentios e os gentios ouviriam. E os irmãos e irmãs que acompanham já nos estudos anteriores observarão que toda a briga começa justamente quando Paulo, quer dizer, começa não, toda a briga ali entre Paulo e os judeus, ela chega num ponto culminante, numa situação que não dá para controlar mais, quando Paulo fala dessa abertura do evangelho para os gentios. Os judeus entendiam que não, que tinha que ser eles que guardavam a lei, eles que faziam isso, eles que eram o povo escolhido. E qualquer abertura para os pagãos, aquelas pessoas que não tinham fidelidade com Deus nenhum, tinham seus próprios deuses. Então os judeus eram... É aí que a briga se torna mais complexa. Então, quando eles falam isso, acontece exatamente isso. Os judeus começam a ir embora, e discutindo entre si. Eles vão embora, mas discutindo entre si. Porque um grupo creu, o outro grupo não quis crer, porque achava que não era daquela forma que poderia ser. Bom, isso está lá no versículo 28. Aliás, no 28 é o começo da discordância, mas... no 28, que ele fala que a salvação de Deus é enviada aos gentios, eles ouvirão. E aí os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. E aí a gente tem... Deixa eu voltar o slide aqui. A gente tem finalizado então essa reunião lá, essa conversa, e o autor de Atos, que é o próprio Lucas, ele finaliza o livro, finaliza os seus escritos, relatando como que ficou Paulo em Roma. Então ele diz assim, no versículo 30 e 31, que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum,
ensinava as coisas referente ao Senhor Jesus Cristo. E eu destaquei então ali nesse pequeno, nesse retângulo, né? Não é pequeno, nesse retângulo, a palavra de Deus nunca esteve em prisão. Então, em todos os momentos ali que Paulo esteve preso, a palavra de Deus teve alguma liberdade, né? Teve total liberdade, porque Paulo acabou ficando famoso, vamos dizer assim, e as pessoas iam para ouvi-lo. E ali ele fica por 2 anos. E aí, o que acontece depois? Lucas não fala. Ele termina essa história, termina esse relato, e a gente fica sem saber o que aconteceu depois. Então existem algumas possibilidades bem prováveis, né? Que Paulo provavelmente ele foi liberto dessa prisão depois de 2 anos, porque a gente tem alguns escritos que são as chamadas epístolas pastorais e que apontam para isso. Mas antes de falar disso, eu acho que pulou um slide aqui, eu pulei um slide, eu vou voltar aqui só para falar o seguinte. Isso, aqui. As cartas da prisão. Então, não sei se todos já ouviram falar das cartas ou as epístolas da prisão, né? Então, são as epístolas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Eu vou mostrar aqui, mostrar um versículo ou 2 de cada uma, né? Só para a gente se localizar quando a gente for ler um desses escritos, né, uma dessas epístolas, a gente lembra dessa história, né, de Paulo chegando em Roma e Paulo preso lá. Então, na epístola aos Efésios, então Paulo escreveu assim: orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, é uma das epístolas da prisão. Temos também aos Colossenses, quando ele fala: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. E nós temos também aos Filipenses, né? Aos Filipenses, ele escreve no versículo 22, capítulo 4, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E aqui é importante, a importância desse versículo aqui é o seguinte: Paulo, quando ele esteve em Roma, ele teve a oportunidade de pregar para muita gente, inclusive para pessoas da guarda do imperador, para pessoas que eram romanos mesmo. E ele vai repetir isso aqui no versículo 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana é aquela guarda ali da casa do imperador, né? Ou seja, do imperador. Então, ele ficou conhecido. Eu acredito que ele chegou a ser ouvido algumas vezes, né? Isso foi testemunho também. Então, todo esse sofrimento que Paulo tem até chegar em Roma, ele vai ter 2 anos ali para pregar o evangelho na Roma inteira, e principalmente para a elite de Roma, né? Para as pessoas
que talvez não poderiam ser alcançadas de outra forma, principalmente os guardas mais importantes, né, do imperador. E uma outra carta que é bem curtinha, a gente já falou dela aqui, que é a Filemon, que trata do Onésimo, né, que era um escravo que fugiu de Filemon para a cidade de Roma, se convertendo pela pregação de Paulo, que escreve então essa carta de recomendação. Então a carta de Filemon, ela é escrita ali por Paulo, ela vai ser enviada junto com a carta aos Colossenses para esse Filemon. Quem vai levar essa carta até a cidade de Colossos é o Tíquico, que também é companheiro de Paulo, né? Então essas são as cartas da prisão. Nós vamos ter aqui, voltando então ao que eu estava lá para finalizar, falando da provável libertação, né? Então, com base nas epístolas pastorais, que a gente vai ter ali Tito, Timóteo e tal, nós vamos ver que possivelmente ele foi posto em liberdade em 63 depois de Cristo e continuou seu ministério viajando até a Espanha, com base lá, se a gente imaginar que Romanos 15, 24 e 28 está falando disso. Depois os irmãos podem fazer uma leitura, eu não vou entrar em detalhes aqui para a gente não estender muito no tempo do estudo, que a gente já está aí quase passando do horário, né? Durante esse período, que foi de 63 até 66 ou 67 depois de Cristo, então Paulo escreveu as epístolas a Timóteo e a Tito, que a gente já estudou aqui. Ele deixou Tito em Creta, Trófimo ficou doente, Paulo deixou ele em Mileto, Timóteo ficou em Éfeso, e as referências estão aí também, os irmãos podem rever esses textos, né? E planejava encontrar-se com alguns de seus colaboradores em Nicópolis, né, depois de visitar algumas igrejas que havia fundado. E provavelmente aí aconteça a sua segunda prisão aí por ocasião, por ordem de Roma, e é nessa segunda prisão então que Paulo é martirizado, né? O que a gente se sabe é que ele foi decapitado depois dessa última prisão. Essa então finaliza toda essa trajetória do apóstolo Paulo, né? Nós trabalhamos o livro de Atos não de forma completa aqui, a gente viu algumas partes do livro de Atos, mas depois eu comecei a dar ênfase ali a partir de Paulo nas viagens que ele fazia, até pensando em fornecer uma visão melhor para a gente conseguir enxergar as cartas, né? Então, quero finalizar agora no capítulo 28, essa série que a gente iniciou lá em maio, né? Em abril a gente já tinha começado a fazer a transmissão de forma online, mas ainda era uma transmissão privada, né? Acontecia ali pelo Google Meet, então participavam só aqueles irmãos e irmãs que já estavam acostumados a participar do presencial. Depois a gente achou por bem abrir no YouTube para que mais pessoas pudessem participar, então nós temos aí, não é um número grande de pessoas que assistem, mas é um número já interessante, né, de pessoas que estão tendo oportunidade para acompanhar esses estudos. E a importância aqui do YouTube é que isso fica gravado, né, os irmãos podem assistir quando quiserem, quando puderem, rever novamente, né, a gente pode sempre estar revendo esse conteúdo e ajuda bastante a gente aí nos estudos. Então, para a gente fazer essa pausa agora, né, nessa série de estudos, então é sempre importante, né, a gente ter uma pausa nesse final de ano. A gente tem agora questões
apesar de não termos eventos como a gente teria em anos normais, né? Mas aí a gente já pensa em algumas atividades do Natal. Durante as quartas-feiras aqui no canal da comunidade, eu quero trazer alguns breves vídeos, né? Talvez ali no máximo 20 minutos, eu ainda estou pensando nisso, mas já na próxima quarta-feira, alguma coisa relativa ao Natal, né? Alguma coisa relativa a algum estudo bem breve, alguma reflexão a respeito do Natal. Então, nessas próximas, se eu não me engano, 2 ou 3 quartas, acho que vai ter 3 até o Natal. Então a gente vai refletir um pouquinho a respeito desse período de Natal. Depois a gente vai pensando no ano que vem, então a gente se replaneja para pensar como serão os estudos bíblicos, se a gente vai focar em algo específico, né? Então o ano que vem é tudo novo, é um ano novo, a gente continua com a nossa missão, né? Mas a gente dá essa parada agora para reavaliar, repensar, ver o que foi positivo, o que não foi e a intenção, né, é sempre melhorar, né? Então, a princípio nós finalizamos. Eu estou sempre à disposição aí nos canais da comunidade para que a gente possa, qualquer dúvida, qualquer situação, a gente vai conversando. Quero falar também que nós tivemos aí uma edição de, se eu não me engano, esse é o 31º estudo transmitido, né? É coisa assim, 30, 31, 32 estudo que nós fizemos durante esse ano. E nós tivemos também, eu fiz o quiz bíblico, né? Abri para participações, nós tivemos algumas participações de pessoas da comunidade, nós tivemos algumas participações da de, não da nossa comunidade, né? Tivemos de fora também. E como uma ferramenta, né, para que vocês pudessem também ter uma forma, né, de rever o conteúdo lido. E eu acredito que foi positivo, né, para todos que participaram, também para mim, porque a partir de cada quiz que eu faço, cada estudo, eu preciso me preparar para isso, né? Então, ler o texto várias vezes, ler comentaristas, e isso faz com que eu esteja em atividade também, estudando, né? Que às vezes as pessoas veem a gente que está à frente, está pregando ou está conduzindo estudo e pensa, nossa, é muito fácil, né? A pessoa é viciada em estudar, né? Mas até a gente, né? Até a gente, se a gente não fizer um propósito, não tiver um compromisso, não, eu vou fazer o compromisso de estudar a respeito de tal coisa, eu vou estudar os evangelhos, vou estudar as cartas, ou em tudo, né? A gente acaba deixando passar. Uma semana passa muito rápido. E com esse compromisso, então, a gente acaba tendo ali, não, tal dia tem o estudo, então eu vou me preparar, eu vou estudar, e os que assistem também, muitos leem o texto anteriormente, né? Então, é isso, né? Eu acho que foi bastante positivo. Deus abençoe a todos aí que têm nos acompanhado e seguimos juntos, né? Aqueles que frequentam a comunidade, nós estamos sempre nos vendo aí também e seguimos conversando. Então, que Deus abençoe a todos. Quero convidar a todos aí para uma oração final. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse dia que nós fizemos esse estudo e pudemos finalizar pensando, refletindo naquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, com os demais cristãos, como o evangelho se espalhou pelo mundo de uma forma tão rápida, de uma forma que
apesar de muita perseguição, apesar de muito empecilho que se coloca, o Evangelho teve liberdade para que pudesse chegar a povos tão distantes. E isso é uma dinâmica que não pode parar. E nós precisamos compreender a nossa parte nessa missão de levar o Evangelho. Seja aqueles que estão preparados e comissionados para fazer grandes viagens, como o apóstolo Paulo, ir até outros países, outros continentes, mas muito mais nós que fazemos a missão na nossa cidade, na nossa redondeza. Então, o campo de missão é em todo lugar, no trabalho, na cidade onde se mora, no bairro, e isso deve ser levado a sério e nós precisamos ter uma visão de como desenvolver isso, de como colocar os nossos dons, as nossas possibilidades, né, diante desse serviço e servir com os nossos dons. Então continua abençoando cada um de nós e abençoa todos aqueles que acompanharam e acompanharão essa série de estudos. Também quero pedir aqui por esse momento que nós vivemos grandes sofrimentos do mundo, seja agora está em evidência a doença, né, a pandemia, mas tantos outros males que têm acometido as pessoas, que têm causado mal na humanidade, principalmente aquela maldade que está no coração humano, que nós vemos muitas atitudes desumanas, e que o Senhor possa estar trabalhando para que esse grande mal que acontece no mundo possa ser convertido em bem, e onde for possível, onde for a tua vontade, que ele seja parado, que ele seja extinguido, que assim seja. Então nos colocamos nas tuas mãos e cremos que o Senhor está no controle de tudo. Proteja a cada um de nós das doenças, de todos os males, e que se em algum momento nós nos virmos afetados por qualquer um desse mal, também nós tenhamos tranquilidade e fé para atravessar os momentos difíceis e mesmo assim glorificar o teu nome. Te damos graças por tudo te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então um abraço a todos, que todos estejam bem e na bênção de Deus. Até mais.